Já ouviu falar na TikToker Mamusca? Muita gente conhece ela. Ela é um amor de pessoa, uma senhorinha que é uma gracinha, mas que tá sendo acusada. Gente, tá sendo acusada e não é pouco não. Mas aí você pergunta, mas ela tá sendo acusada por quem? Ela tá sendo acusada de quê? Ela tá sendo acusada pelo Papusco. Pois é. Vem comigo que eu quero falar com vocês a respeito dessa grande história que está acontecendo no TikTok e que pelo menos eu ainda não vi nada sendo colocado aqui no YouTube. Então eu estou trazendo essa história para vocês. Bom, para quem está chegando agora, eu sou a Mari e esse aqui é um canal onde a gente conversa de tudo, de coisas muito engraçadas a coisas muito sérias. Eu acredito que hoje nós temos um vídeo que tá mais para sério do que para engraçado. Daqueles assuntos que nem sempre são agradáveis, mas que a gente precisa tratar. É o seguinte, a Mamusca é uma senhorinha que tem 3 filhos, já adultos também, e um dos filhos dela resolveu começar a gravar ela, né? Vendo que ela é muito divertida e tudo, resolveu começar a gravar o dia a dia dessa senhora que ama cozinhar, que é sempre muito alegre, só não pode pedir para ela fazer suco de jeito nenhum, que aí ela fica brava. E aí, esses vídeos fizeram muito sucesso, mas quando a gente cresce, a gente incomoda. E quem se sentiu muito incomodado pelo crescimento da Mamusca foi justamente os pais desses filhos, o ex-marido dela. Eu quero primeiro colocar as falas dele e depois a gente vai na resposta que ela deu. Vou fazer um adendo e dizer para vocês o seguinte. Ele fez um vídeo anterior a esse, vídeo que eu não encontrei, onde ele falava mais sobre a questão dos filhos dele, que ele se sente muito vítima de ingratidão. Ele acha que os filhos não estão nem aí para ele. Mas nesse aqui, que eu selecionei pra gente, também dá pra gente ter uma noção de quem é o Papusco. Vem comigo. Desculpem, porque o filho não tem o amor que o pai tem. Isso é hipocrisia pura das pessoas que falam. E eu criei meus filhos com muita dificuldade, muita dificuldade. A mãe deles sempre foi do lar, a mãe deles nunca ganhou um centavo. Quem trabalhou a vida toda foi eu. Eu já me dispus a largar minha família e trabalhar no Mato Grosso, no Goiás, para financeiramente cuidar dos meus filhos, para estudar meus filhos. Eu tenho 2 estudados e 3. Eu tenho 3 estudados e 2 que não é estudado. Tudo foi de mim. Então a crítica é muito fácil você criticar. Muito fácil. Você tem que conhecer, né? Ah, você plantou o que... Você está colhendo o que você plantou, entendeu? É muita hipocrisia, que filho não dá o pago, os pais não. Já imaginou você ter um filho e você receber dele uma palavra assim, pai, eu não quero que você vá na minha casa mais. Pai, eu não quero te receber na minha casa. Na minha casa você não entra. Assim de graça. Pensa que é uma palavra pesada. Pensa que é uma palavra pesada. E você recebe. A gente recebe. Né? Então, criticar é muito simples. É muito simples. Você vê que as meninas meus tudo gordão, bonitão do que jeito? Aquilo tudo saiu dos meus braços. Ó, que a mãe deles nunca ganhou uma prata. Uma prata. Nós separamos, mas eu cuidei deles, eles continuam trabalhando comigo e eu mantenho eles. Você entendeu? Pergunta para eles, né? Pergunta para eles quem que foi que cuidou deles, quem que educou eles para trabalhar. Agora, ser ingrato, eu nunca falei que eles para ser ingrato. E às vezes eles são. Porque a palavra que mais dói, que eu nunca vi ninguém falar, meu pai, eu não quero que você vá na minha casa mais. Isso é uma palavra muito pesada. Então, gente, quando você for criticar, vocês apura. Assim, né, gente? É um discurso
muito doloroso quando a gente começa a ouvir. Ele fala que os filhos dele são ingratos, mas algumas coisas me chamam muita atenção. Primeiro eu vou fazer uma correção a esse senhor quando ele diz que a mãe nunca trabalhou porque ela era do lar. Isso é uma frase que me irrita num nível que vai escalonando, sabe? Porque só quem nunca teve uma casa para cuidar para achar que quem trabalha em casa não trabalha. Ainda mais se tem uma casa para cuidar e 3 filhos juntos. E pela idade dos filhos agora em adulto, eu imagino que quando criança, eles também não deveriam ser todos de uma idade assim, muito próxima. E aí você tem uma casa e 3 crianças para cuidar e aí isso é fazer nada? E aí ele diz, ela nunca ganhou uma prata. Pois é. Talvez ela não tenha ganhado uma prata porque ela estava lá cuidando dos seus filhos. E outra coisa, senhores pais e responsáveis, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A responsabilidade de criar, educar e dar qualidade de vida para uma criança é da gente mesmo, da gente que é pai, mãe ou responsável por ela. Não é de uma outra pessoa. Então dizer, tudo saiu daqui, dos meus braços, é uma fala muito bonita, é uma fala até poética, mas é uma fala daquilo que você tem que fazer de fato. Não adianta só você achar que você fez isso e por isso é um grande mérito. Mas, sinceramente, me pega muito ele dizer que de graça os filhos dele não querem ele em casa. Na minha cabeça, tem alguma coisa que está destoando nisso tudo? Porque eu conheço filhos que não querem receber seus pais em casa, mas são filhos que de alguma forma foram agredidos, violentados, que tiveram a sua infância deturpada, machucada, roubada. Mas que bom, né, que o filho dele, junto com a música, veio responder. Então a gente está vendo a acusação aí do pai herói, de que alguma coisa, de que ele não é reconhecido, de que ninguém valoriza ele. Mas algo que me chamou muita atenção também é que sempre os comentários ali que estão do lado, e aí é o comentário de uma moça, ela fala assim, é muito triste o que o senhor está passando. A pior coisa é a ingratidão, que Deus te fortaleça a cada dia. E embaixo tem uma resposta de uma outra pessoa, que diz assim, leva para sua casa. E esse comentário dessa outra pessoa, essa resposta, tem 70 curtidas. Amigos, algo de errado não está certo. Mas para a gente saber qual é esse algo de errado que não está certo, vamos à raiz de tudo isso. Vamos a Eufrásio e Mamusca. O Eufrásio é o filho mais velho. Então a Mamusca ela tem 3 filhos, né? O Eufrásio, o Ogro, que é o Luciano, e o Príncipe. Eu não me lembro o nome do Príncipe agora, mas ela tem esses 3 filhos. E ela vai contar como é que foi que ela criou esses filhos. Como que foi a história dela de vida junto com o Papusco. Pessoal, boa tarde, Eufrásio. Boa tarde, Mamusca. Gente, eu vim aqui agora fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas, né? Que o pai de meus filhos colocou no TikTok dele. Então eu vim aqui e eu devo isso a vocês, né, meus seguidores. Nunca toquei nesse assunto, sempre fui discreta com a minha vida pessoal, mas vocês merecem uma satisfação, uma palavra minha. Merece a verdade, né? Merece a verdade. Então hoje eu tô aqui para falar a verdade. Eu tenho 66 anos, nasci e criei aqui em Capelinha. Todo mundo aqui me conhece, né? Todas as pessoas que me conhecem, meus vizinhos. Ele falou no TikTok dele umas coisas que não é verdade. Então eu vim aqui para poder falar a verdade. Casei muito nova, com 18 anos de idade, ou 19, não me lembro bem. E casei muito novinha e tive uma vida muito sofrida na companhia dele. Muito sofrida. Então foi eu que coloquei os papéis para separar dele. Ele não queria separar de mim. Ele tinha várias amantes, judiava muito de mim aqui dentro de casa,
Eu não vou ter vergonha de falar, me batia. Naquela época não tinha, como é que chama aquilo? Maria da Penha, não tinha. Que pena, né? Senão eu estava preso. E eu mesmo fui, como eu sou mais velho, 46 anos, já presenciei várias vezes ele covardemente agredindo a minha mãe. Não só a minha mãe, como nós todos. Aqui debaixo do meu olho aqui, ó. Debaixo do supercílio aqui, vocês vão ver aqui, tem 7 pontos. Isso aqui foi um murro que ele me deu, ó. Ele estava trocando um pneu de um carro e ele, lembra como hoje, você estava com a camisa do Cruzeiro, branquinha, que toda vida eu fui muito caprichosa. Aí ele veio e deu um chute nas minhas costas. Ficou a marca do chinelo havaiana na camisa. Meu pai. Cortou o supercílio dele. Aí não foi meu filho, não. Eu já estava cansada de sofrer e eu fui na delegacia e denunciei ele. Então tem esse papel aqui na delegacia, como eu denunciei ele. O meu menino era de menor, ele não aguentava trocar um pneu. Então eu sofri muito, muita traição, muito desaforado para mim aqui dentro de casa. Toda a vida eu fui uma mulher submissa, era do lar, eu não tinha uma pessoa para me ajudar aqui dentro de casa. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu cuidava dos filhos, enquanto ele estava nas vidas boêmia dele. Isso aí, Mamusca, que ele falou que a senhora nunca trabalhou na vida. Isto. Quer dizer, então, que serviço de casa de dona de casa não é trabalhar? Pois acredito eu que é muito, o serviço é muito. Porque eu era lavadeira, passadeira, cozinheira, cuidava dele, cuidava dos filhos dele, né, dos nossos filhos. E ainda que, meu pai, o senhor falou que a minha mãe nunca trabalhou na vida. Esses contra-cheques aqui, ó, é de quando ela era merendeira e serviçal, aqui, ó, na creche. Primeiro eu comecei olha aí, pessoal, na PAI. Veio o nome de quem tá aí, Elair de Fátima Lopes Oliveira. O senhor falou, vergonhosamente, meu pai, que a minha mãe nunca trabalhou. Olha aqui, ó, como que é fácil desmascarar um homem igual o senhor. A minha mãe trabalhou a vida inteira fora, certo? Ela nunca largou a nossa mão. Se ela tivesse largado, nós tínhamos passado fome. O senhor, meu pai, é uma farsa. O senhor falou que a minha mãe nunca trabalhou. As provas aqui, ó. Meus contra-cheques. Deixa eu pegar um contra-cheque aqui, dá pra ver aqui, Elair. Aí, ó. Olha o nome dela, Elair. Diferente de você, meu pai, aqui nós falamos e temos provas. E temos prova. Ó, nós temos 3 minutos de vídeo. 3 minutos de vídeo. E assim, ela já contou que ela apanhava, casou praticamente criança, né? Porque 18 anos, gente, casar, você só é maior na lei. E na época que ela casou, eu acredito que ela não era maior de acordo com a lei. Porque ela, por ser mulher, durante muitos e muitos anos, a maioridade para as mulheres veio após os 21 anos. Então, provavelmente, ela ainda precisou da assinatura do pai dela, para ela poder se casar com esse agressor, né? Não tem outro nome para chamar uma pessoa dessa. A Mamusca, ela fala da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei federal brasileira. O objetivo dela é estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Se você, mulher que está aí me assistindo do outro lado, puder, busque se informar a respeito da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha também não fala só sobre agressão física, não. Ela também fala a respeito de agressão psicológica e agressão patrimonial. E é importante que a gente entenda que a agressão física, ela é terrível, mas ela não é a única forma de você ser agredida. A Lei Maria da Penha te protege por ser mulher. Vamos nos informar. Outra coisa que a Mamusca fala é sobre a violência desse cara com relação aos filhos, né? Ele era extremamente violento, chutar o menino cortou o supercílio. Era outro problema que a gente tinha muito, que hoje em dia tem muita gente ignorante que fica aí gritando aos 4 ventos que o ECA, porque esse ECA não deixa mais os meninos trabalhar. Porque tá virando tudo vagabundo. Gente, pelo amor de Deus, pare e observa bem o que essa mãe tá falando aqui. De um cara que batia no filho pelo prazer de ver o menino tá machucado.
O ECA surge exatamente para poder proteger essas crianças. Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer tipo de agressão a crianças e adolescentes. A lei prevê punição para quem agride criança, dependendo da gravidade do caso. Pode bater? Não pode bater. Empregar castigos físicos ou psicológicos, torturar uma criança, machucar uma criança, causando ferimentos, queimaduras, hematomas, mutilações, entre outros. E teve muito pai antigamente que achava que isso era uma coisa muito natural, que achava que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum, que estava educando. Espancar uma pessoa nunca foi educar. Passou da hora da gente tirar isso das nossas cabeças, que para educar uma criança a gente precisa estar batendo nela. Não precisa, basta conversar, tenha diálogo, tenha compreensão. Vamos evoluir, gente, vamos evoluir. É terrível que esse tipo de coisa ainda aconteça hoje. Esse menino, quando ele era pequeno, que ele tinha assim uns 10 anos, toda vida eu boto o prato de comida deles. Então, quando ele acabava de comer, ele me dava o prato e falava assim: ô mãe, põe mais pra mim. Ele tomava o prato e falava: não, ele só vai repetir comida aqui o dia que ele estiver trabalhando. E eles trabalhavam, que Deus de pequeno. O príncipe, com 8 anos de idade, ele empacotava a batata toda, a cebola que ele trazia do Ceasa. Esse quintal aqui era eles empacotando os trem, todos. Meus filhos nunca foram criados sem trabalhar. Você tá entendendo? Então eu senti na obrigação. Fui muito sofrida, traída. Agredida, batia em mim demais. Eu tinha uns dentes muito bonitos. Ele quebrou meus dentes com uma coisa de sapato, eu fazendo quitanda no forno para vender. Ele chegava aqui em casa, gente, e pegava uma garrafa de café dessa, e ele fumava, e ele sacudia, se não tivesse café aqui, ele pegava essa garrafa e quebrava. Às vezes eu estava lá no tanque lavando roupa, e ele fumava, né? Bebia café demais. E tinha um outro camarada dele também, covarde, que fumava. Antes dele chegar lá no tanque, falar comigo assim, pois ele estava aqui à toa dentro de casa, né? Olá aí. E eu vou botar a chaleira para ferver, porque o café acabou. Não, chegava lá, quebrava a garrafa de café na minha nos seus pés e nas suas costas. Nos meus pés e nas minhas costas. E eu tenho gente que sabe disso. Eu tenho gente. Se vocês quiserem, vocês vêm aqui de Capelinha que eu vou provar para vocês. Portanto, gente, a gente veio aqui para esclarecer realmente quem é o nosso pai. Um farsante, um mentiroso. Ele postou uns vídeos aí falando de que nós os abandonou, mas na verdade, meu pai, eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo falando dentro do seu olho. Quem abandonou nós foi o Senhor. O Senhor abandonou nós há 30 anos atrás. O Senhor é um covarde. Porque deixa eu falar, existe ex-mulher, mas ex-filho não. Quando eu separei dele, que eu já não estava aguentando mais. O Senhor nunca suportou o nosso sucesso. Na verdade, quando nós fomos morar em Belo Horizonte, ele falou com o Paulo Ciano, ele falou com o Ogro. Estava aqui empacotando as vasilhinhas, enrolando em roupa, para não quebrar. Aí o menino falou assim: pai, nós temos que morar em Belo Horizonte. Ele falou com o Ogro, o meu filho, o nosso filho: você está querendo ir embora para Belo Horizonte para você virar um traficante? Vocês vão virar traficante. Vocês vão virar um traficante, graças a Deus. Graças a Deus. Meus filhos, graças a Deus. Meus filhos são trabalhadores, honestos, nunca pegou uma agulha de seu ninguém. Isso eu bato no peito e falo. Porque Deus me ajudou demais. Então, meu pai, quando o senhor pensar mais uma vez em falar sobre a índole e o caráter da minha mãe, o senhor lava sua boca com criolina e com água sanitária. Quem é o senhor para o senhor falar é da minha mãe. É verdade. Está escrito na Bíblia, e eu honro muito isso, que o filho deve honrar o pai e a mãe. Mas e o pai? Ele não deve honrar o filho deixa eu falar também? Com vocês. O pai também deve honrar o filho. Inclusive, assim, esse vídeo da Mamusca é um vídeo muito longo. Então eu tirei um pedacinho para poder mostrar para vocês. Vocês podem procurar o TikTok dela, Eufrase Mamusca, e aí lá vocês conseguem assistir esse vídeo aqui na íntegra. Nesse vídeo ela ainda fala a respeito da questão da educação do filho, porque ele diz que ele tem 3 filhos que são educados, com isso ele quer dizer formados. 3 filhos que são formados e 2 que não. Desses 3 filhos, um seria um dos filhos da Mamusca, que é o príncipe, que ele é advogado.
Entretanto, o Eufrásio conta que quando eles procuraram esse pai para ajudar, para que esse menino que tivesse passado no vestibular pudesse fazer faculdade, esse homem se absteve de qualquer tipo de compromisso. Agora vem encher o peito e dizer que ele ajudou a formar. Então, dos três, a gente já sabe que ele não ajudou não. Quem formou esse rapaz, quem ajudou a Mamusca a formar esse rapaz foi o avô dele, o pai da Mamusca. Os outros dois que sobraram, filhos do outro casamento, dessa segunda esposa, que também largou dele porque não aguentou o tipo de pessoa que ele era, o filho mais velho é filho de um outro homem e esse homem sim ajudou o filho dele a formar. Esse homem sim teve clareza do que a Mamusca acabou de falar. Não existe ex-filho. Agora, sobre o outro filho, eu já não sei dizer para vocês, porque aí não foi tocado a respeito do nome desse menino, se de fato desse outro homem, né, se ele formou, como que foi, nem nada. Mas assim, gente, quando vocês verem um cara falando, porque meus filhos não estão nem aí pra mim, um homem, uma mulher também, acontece com mães também, mas é mais raro. Mas vocês vê a pessoa falando, porque meu filho não quer nem me ver na casa dele. Porque meu filho não me liga. Porque meu filho não liga pra mim. Porque meu filho não tá nem aí pro que eu tô vivendo, pro que eu tô passando. Para, gente. Para. E se conscientiza. Lembra, canalha também envelhece. A gente cresce, se torna adulto. Enquanto criança, a gente vê e muitas vezes não tem como defender a mãe. A gente não tem como se defender daquele tipo de agressão. Mas a gente cresce. E aí, quando cresce, tem todo o direito de se afastar desse tipo de pessoa. De uma pessoa que passou a vida inteira tentando tirar proveito de você e nunca, em momento nenhum, de fato se preocupou com o seu bem-estar. Eu também quero fazer um alerta e dizer para você aí que está do outro lado, que tem um filho e que está separado, não abandona teu filho, não. Filho é um compromisso para o resto da vida. Seu filho, a sua filha, ele precisa de você. Seja você pai, seja você mãe, seja você o responsável por essa criança. Não abandone ela, não. Criança é feita para ser amada, para ser cuidada, para ser zelada. Não adianta a gente dizer, o que está acontecendo com esses jovens e quando é criança, a gente não se importar. Hoje não era um vídeo alegre, não dá para ser alegre todo dia. A vida é feita de momentos muito divertidos, mas também de momentos em que a gente precisa parar e refletir. Hoje é um vídeo para a gente pensar em tudo isso. Ainda assim, eu quero te pedir, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo. De repente você tem aí um amigo que não é um pai bacana, mas ainda tem um filho criança, dá tempo dele se retratar das maluquices e das burrices que ele está cometendo. Então compartilha esse vídeo com alguém que pode precisar. Coloca aqui para mim um comentário, coloca para mim se você conhece alguém que é assim. E coloca para mim também de que cidade que você está me assistindo, sabe? Porque eu quero muito saber aonde que esse vídeo está chegando. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui comigo, que viram esse vídeo, deixar o meu carinho e dizer que o nosso próximo tema vai ser mais divertido. Mas por hoje, vocês fiquem muito bem. Tchau, gente!